Olá, amigos. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. E eu, Ricardo Acaiaba. O Bruno Cardoso não pôde estar conosco hoje, né? Não pôde vir sair da Ilha de Caras, daquela casa de novela que ele tem, né? Pois é, tá perdendo o banquete aqui. Vim me receber aqui na minha casa, né? Não pôde vir hoje, mas eu agradeço a presença aí, Ricardo, Fábio, Cimei, que está atrás das telas aí conosco, na produção do nosso podcast, né? Preparamos uma cervejinha aqui, uns petiscos, para a gente bater um papo sobre medicina aí, né, Fábio? Pois é, voltando às origens da Acaiaba. Pra quem não sabe, a gente começou a gravar em 2020 aqui, nessa mesa aqui. Nessa mesa. Na época a gente não tinha videocast, né? Não tinha o YouTube, né? Não, era só o podcast, só áudio, né? Ainda bem. E tinha os petiscos, né? Os petiscos já tinham. Os petiscos nunca saíram. Os petiscos. Só não tá o guacamole tradicional aqui, né? Mas o resto tá aparecendo. O Bruno que não ouça, mas a gente sempre comeu melhor aqui. Arrumou confusão. Agora arrumou confusão. confusão. Ô, Fábio, você sabe que o nosso colega aqui à minha esquerda, o Dr. Ricardo Acaiaba, parece que é um São Paulino fanático, né? Fiquei sabendo que ele é um São Paulino fanático, trouxe inclusive um ex-jogador do São Paulo aqui no nosso hospital. Conta essa história melhor aí, Ricardo. Não, é que o Diego Lugano, para quem não conhece, para quem vê futebol já conhece, né? Mas para quem não acompanha futebol, é um ex-jogador de São Paulo, ídolo do São Paulo. Ele veio fazer uma visita aqui no Hospital da Criança e Maternidade. Foi muito legal, passou na enfermaria pediátrica, oncológica. Reza a lenda sobre o patrocínio do Dr. Acaiaba. Eu ajudei ele. Mas uma honra, né, receber ele aqui. E é legal ver, assim, tanto os médicos que estavam lá, a enfermagem, as mães, os pais dos pacientes. As criancinhas, como ele já parou de jogar, não conheciam tanto. Mas todo mundo fica feliz. É diferente ter uma visita de alguém que é conhecido, assim, né? Animou bem o ambiente, né? E você, Fábio, é São Paulino mesmo, cara? Não só sou São Paulino, como por conta do meu filho, que tem mais velho, que tem 9 anos, que também agora... Essa cidade é só futebol, né? E eu voltei a ser sócio torcedor e tenho ido ao Morumbi, acredita? Você sai daqui de Rio Preto e vai no Morumbi? Vou ao Morumbi. Sério, cara? Você é mais fanático que eu, né? Fui a 3 jogos do São Paulo já. E o São Paulo ganhou algum deles? Havia ganho 2. Não vou comentar o terceiro. O último contra o Palmeiras não demos tanta sorte. Vocês não deram tanta sorte. Foi o juiz. É o juiz. É sempre culpa do juiz. Antes da gente começar o caso de hoje, vou contar um negocinho que aconteceu comigo no consultório, cara. 2 casos iguais e no menos de uma semana, Ricardo, que tem a ver com tudo que a gente mexe no dia a dia. Fábio, 2 casos de intoxicação por vitamina D, com vitamina D dosada maior que 400, hipercalcemia grave, um dos casos com 16,5 de cálcio total, 2 de cálcio ionizado, o outro com 13,8 de cálcio total, 1,9 de cálcio ionizado, os dois, um dos casos muito sintomático, tá certo? Com injúria renal aguda, com comportamento psiquiátrico, polidipsia, poliúria, né? E ainda aquele resquício de usar vitamina D, Ricardo, off-label para aquele monte de indicação duvidosa. Você acredita, Ricardo? Não, acredito. Eu lembro de um caso, se não me engano, não sei se foi no New England publicar, que fez uma calcificação de miocárdio, não é do pericárdio, não. Calcificação do miocárdio por hipervitaminose D. Eu tenho uma curiosidade desses casos. Não sei se você teve essa... Porque são casos que você teve do consultório, né? Caso de consultório. Você, por acaso, dosou o cálcio? O fósforo, desculpa. Fósforo, dosei, Fábio. Um deles, o fósforo estava até meio alto, inclusive. Então, vamos aproveitar. Não era o tema de hoje. Não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje, mas para o ouvinte é interessante, porque a hipercalcemia do paciente por intoxicação de vitamina D, ou mesmo naqueles pacientes que têm hiperidroxilação de vitamina D, como na doença granulomatosa, nas linfoproliferativas, como o mecanismo é vitamina D mediado, o que a vitamina D faz? Ela aumenta a reabsorção intestinal e tubular de cálcio e fósforo. Então aqui, diferente das formas PTHs dependentes, o cálcio e o fósforo vão no mesmo caminho. E você pega paciente com hiperpara ou com um tumor que produz PTHRP,
costuma ter hipercalcemia com fósforo baixo. Você joga tudo pela urina e vai embora, né, Fábio? Certo? Aqui não, os dois sobem. Né? Então essa é uma coisa que ajuda às vezes de repente a diferenciar a etiologia num paciente que se admita num hospital com uma síndrome hipercalcêmica sem causa aparente. Você sabe que um dos casos, assim, eu não sabia que era hipercalcemia, para falar a verdade, o diagnóstico, foi encaminhado por conta de piora de função renal. Então, uma piora de função renal. E aí o sujeito tinha uma alteração neurológica recente. Eu, para falar bem a verdade, eu não sabia o que era. E aí eu dosei o cálcio, como sempre faço. E aí o cálcio veio de 13,8. E aí fez todo sentido a história que o doente contava de um mês para cá, dos sintomas neurológicos e tal. Eu tive que internar o sujeito. Ah, sim. Sintomático? Sintomático. Aí eu fui perguntar para ele, não, eu tomo vitamina D, 10 mil unidades todo dia há muito tempo. Tá certo? Incrível. Eu já tive alguns pacientes com doença autoimune, né, que aí fica com essas indicações off-labels aí que já, assim, é difícil você explicar, né, para ele, que ele se apega em alguma coisa, né, para tentar melhorar, porque não tem cura. Então, mas é perigoso, né? Pois é. Bom, parece que o Fábio trouxe um caso desafiador para a gente aqui, Ricardo. Pois é. Tá certo. Vamos ver o que nos resta a tentar descobrir. Porque, como sempre, né, a gente tem um roteiro, mais ou menos, para os casos, mas de vez em quando a gente faz meio de improviso. Né? Improviso assim, até para o exercício para a gente. Eu tô com o caso aqui, mas não li. Não, ele mandou o caso, mas ele não mandou o diagnóstico. Ele só mandou o caso, mandou a história. Mandou a história agora. Para o pessoal que nos assiste, que nos ouve... Normalmente a gente tem a história, eles têm a história, então o dono do caso tem o caso inteiro, mas quem está participando tem só um breve resumo da história clínica, e não com detalhes, eventualmente com o diagnóstico final. Só a última mensagem da introdução aqui, da entrada do Emerson, é que fica o recado que sempre deve se dosar cálcio nos pacientes com perda cognitiva ou qualquer alteração neurológica, principalmente na sala de emergência. Tá, pessoal? Muscular. Muito bem. Então, olha só. Vamos lá pro caso. O caso está aqui no meu celular. Então, vai lendo aí, vê se eu consigo gravar ainda. Ó, paciente do gênero masculino, de 66 anos, aqui da nossa região. E a queixa principal, tá? Isso aqui são dados literais como constava no prontuário. Ele foi admitido por dedos roxos, principalmente em membros inferiores, há 3 dias. Então, olha só, ele veio encaminhado para a gente, chegou no nosso hospital terciário, porque 3 dias antes da admissão, ele começou a apresentar cianose, e essa cianose, ela é do terceiro pododáctilo, tá, de ambos os pés, tá? Da face plantar dos pés, certo? E do quarto quirodáctilo da mão direita. Tá? Associado a essa cianose, ele tinha intensa dor, que foi progressiva nesses 3 dias. O quadro se iniciou de modo súbito, segundo ele. E além da dor, ele tinha a sensação de parestesia na região plantar dos pés, na panturrilha e na extremidade dos dedos, tanto dos pés quanto das mãos. Segundo ele dizia, tinha uma discreta melhora dos sintomas quando ele estava em repouso e quando ele aquecia os membros. Bom, até aí, Fábio, você está... Bom, dedo da mão e do pé roxo, com dor e parestesia. Mas não são todos os dedos. Não são todos os dedos. dedos. E melhorava quando aquecia. Né? Você está induzindo a gente a pensar em alguma coisa vascular aí, né? Eu tá não. A história, pelo menos, né? Inclusive, vou eu me comprometo aqui a tentar deixar a imagem, pelo menos a foto, que a gente tem aqui uma foto dos pés, para o pessoal no Instagram, né, poder olhar depois poder fazer o próprio inspeção, exame físico. Eu vou interromper porque não vai ter a ver com o resto do caso, mas eu tive uma experiência uma vez dando plantão na emergência, que chegou uma moça jovem, passou na UPA, aí viram o dedo roxo, azulado, e mandaram imediatamente para a emergência da referência, que é onde eu estava ali no hospital de base aqui de São José do Rio Preto. E aí o residente atendeu e foi me chamar para dar conduta. Quando eu cheguei, não tinha mais dedo roxo. Eu falei, mas o que aconteceu?
Não, o enfermeiro me trouxe um álcool, eu lavei. Era violenta isso. Sabe o que aconteceu? Ela comprou uma calça jeans nova e passou a mão na calça, foi ficando com a mão azulada. Mas ela foi na UPA, porque ela não percebeu que era da calça. O pessoal da UPA assustou, mandou para emergência. E o enfermeiro que viu falou assim: mas você já tentou passar álcool? Passou álcool, saiu. Eu fui ver a paciente, não tinha mais nada. Não era Renault, né? Então, nem sempre é vascular, Emerson. Isso é uma pseudocianose. Lembrar disso. Essa foi boa, cara. Essa aí... Não, parece piada, mas não foi. Eu não contava com a sua audácia, Ricardo, né? Ainda bem que o enfermeiro resolveu isso. Pois é. Aliás, Acaba, já que você mencionou, a cianose era permanente, tá? Porque vamos aproveitar aqui e perguntar para Caiaba o que é o fenômeno de Renault. É legal. Nosso... Eu recebo direto paciente com história de Renault, num encaminhamento. Mas você vai conversar, não é Renault, né? Então, o fenômeno de Renault, você tem um envolvimento tanto venoso quanto arterial. Você faz uma vasoconstrição. Explica primeiro, Caminho, porque tem aluno, às vezes, que nos ouve do 3º, 4º ano. O que é? O fenômeno de Renault é assim: o paciente vai contar que ele fica, a queixa principal dele vai ser que ele fica o dedo azulado, roxo, né, cianótico pra gente. Só que não é só isso. Algumas vezes, às vezes até ao mesmo tempo em dedos diferentes, fica também pálido e depois vermelho. Tem algum fator desencadeante, cara? Então, pode ser o frio, pode ser às vezes trauma também, mas o principal é o frio. E aí o que acontece? Você tem então na verdade 3 fases. Você tem uma fase cianótica, uma fase pálida e uma fase hiperemiada, avermelhada, né? Então, por quê? Porque você tem primeiro uma vasoconstrição arterial, e aí você tem um aumento do volume venoso, então ele fica cianótico. Só que depois você também tem uma vasoconstrição venosa que fica pálido, e depois vasodilata arterial e ele fica vermelho. Então, para a gente caracterizar o fenômeno de Renault, a gente precisa ter observado essas 3 fases, de preferência o médico ter observado essas 3 fases, mas pelo menos na história tem que ter alguma coisa. Então, quando fala dedo roxo, é cianótico, não necessariamente é um Renault. Então isso é importante, porque o Renault, ele é uma alteração de contração vascular, né? Então não é exatamente uma obstrução fixa. Uma obstrução fixa vai dar só cianose, né? Ou se for venosa, ou se for arterial, pode dar uma palidez. Mas essa mudança, essa oscilação, e depois às vezes fica normal o dedo, né? Depois que passa o fenômeno de Renault, volta ao normal. Isso então mostra que é uma coisa que ocorre e melhora, né? Então é importante descrever bem, não é só assim, o dedo roxo então é Renault. Não é, não. Tem que tentar entender melhor isso, porque aí diferencia algumas doenças, igual lúpus, doença mista, dermatomiosite, é mais frequente ter fenômeno de Renault, mas existe a doença de Renault idiopática, que o paciente tem só o Renault, pode aparecer nos Hashimoto, né, no hipotireoidismo. Então não necessariamente é um lúpus, né, mas é importante diferenciar para você pensar numa etiologia, né? Mas aqui no teu caso, Fábio, então, era um paciente que tinha uma cianose... 66 anos. Cianose fixa em alguns dedos do pé e da mão, está sendo associada a dor e parestesias, não é isso? Né? E tinha mais algum dado relevante na história, Fábio? Da história, não. Da história é bem aguda. Tá. Né? Ele não tinha, no interrogatório complementar, nada digno de nota no sistema respiratório, cardiovascular, geniturinário ou gastrointestinal. De antecedentes pessoais, então vamos lá. Que antecedentes pessoais que vocês acham relevante ativamente perguntar? Porque hoje eu estou fazendo aqui o papel do semiologista, se a gente pode criar esse termo. Né? Porque Eu acho que eu ia atrás, Fábio, aí de tudo que envolva patologias vasculares, direta ou indiretamente. Muito bem. Então, assim, diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, tá certo? Eu acho que eu ia focar, perguntar ativamente sobre essas doenças. Muito bem. Então, o paciente ele tinha um histórico de hipertensão, diagnosticada há 15 anos, um flutter arterial, é lógico que o paciente não falava flutter, falava que tinha uma arritmia cardíaca, mas constava em prontuário, né, pelo menos menção de eletros com ritmo de flutter. Ele era hiperuricêmico
e não tinha nunca feito tratamentos cirúrgicos, né, vasculares, né? O hábito social, ele era tabagista, com uma carga tabágica de 50 maços ano, e etilista de 3, 4 latinhas de cerveja ao dia. Isso é importante. Isso é importante. A lista de medicações é grande. Então, olha só. Então, tem situações que comprometem o sistema vascular de uma certa forma, né, Fábio? Eu perguntei dos antecedentes. Fatores de risco tromboembólicos, né? Sim. Os antecedentes. Né? E principalmente, alguém que estivesse aqui pensando numa insuficiência arterial aguda, o principal fator de risco é um hábito social, que é o tabagismo. Isso. Certo? E isso é uma diferença um pouco da doença cardiovascular, né? E da cerebrovascular. O tabagismo, ele é fator de risco para todas, mas particularmente a insuficiência arterial periférica é muito infrequente da gente observar em pacientes que não têm um tabagismo. O que está interessante aí, né, Fábio, é que você está comentando que o paciente tinha os dedos cianóticos nos pés, que é bem comum, mas na mão também, né? Na mão também. E insuficiência arterial geralmente dá mais palidez, né? Agora, se tiver obstrução venosa, é que sugere mais cianose, né? De maneira geral, né? Lógico que você pode ter uma diminuição arterial e ter uma vasodilatação compensatória venosa, que às vezes dá cianose. Mas só pensando nesse raciocínio assim, do quadro de cianose, não era de palidez, né? O Kevin, você comentou de cianose. Às vezes os alunos pegam nos livros de semiologia, né, cianose periférica e cianose central, né? E essa divisão não é meramente geográfica, né, no corpo, anatômica. Normalmente as cianoses mais centrais é por aumento de carboxiemoglobina, não é um processo vascular, é relacionado ao processo de hipóxia. Sim. Já essas cianoses periféricas, normalmente, né, podem ser relacionadas a obstruções arteriais periféricas, ou estenoses, né? Vasoconstrição, enfim, localizada, né? Vamos então às medicações que ele fazia uso. Ele estava em uso de amiodarona, 200 mg dia. Ele estava anticoagulado com varfarina. Opa! Em função desse flutter. Tá? Ele usava a simvastatina, 20 mg dia. Para hipertensão, amlodipina, losartana, clortalidona, tá com o tríade de ouro, né? O BRA, o tiazídico, o bloqueador de canal de cálcio. E o atenolol ainda tem um efeito aqui hipotensor, mas ele usava mais em função também do controle de frequência de resposta ventricular pelo flutter. E o alopurinol, 100 mg dia. Não tenho dados aqui se fazia uso regular das medicações. Mas de qualquer forma ele estava anticoagulado, né? Estava anticoagulado. Tá. Então, no exame físico geral... vamos corrigir só. Ele estava usando varfarina. Está usando. Tá. Se ele estava bem anticoagulado, se ele está bem anticoagulado, sabe, calma que espera ainda, dependeria dos exames, né? Ele estava no exame físico geral, bom estado geral, consciente, orientado. Para facilitar aqui para o ouvinte acompanhar, principalmente quem nos ouve dirigindo, assim, né? Vou resumir. Aparelho respiratório nada, digno de nota. No cardio, também nada, tinha um ritmo irregular. Flutter, você pode ter um ritmo regular ou irregular. Né? No caso, quem o avaliou considerou o ritmo como irregular. Abdômen nada, digno de nota. Neurológico, também não. E nos membros, ele tinha os pulsos dele estavam fibulares posteriores, os tibiais posteriores palpáveis e simétricos, tá? Os pediosos também palpáveis e simétricos, né? Além dos achados da cianose bilateral nas extremidades e de bastante dor, né, a palpação da região plantar do membro inferior, principalmente à esquerda, tá? Não aparentava ter alterações de fâneros nas extremidades e os membros aparentavam estar aquecidos. E aí? E aí, Ricardo? Como ele tem comprometimento de alguns dedos, outros não, o exame físico com os pulsos normopalpáveis aqui até não me surpreende muito, porque uma alteração mais proximal de um vaso maior
esperaria que ele tivesse um comprometimento mais difuso, da mão toda, do pé todo, né? Então, lembrar, eu já vi paciente com um dedinho cianótico do pé. E aí ele foi no vascular, fez um dúplex, arterial e venoso do membro inferior inteiro. E estava normal, falou que não era vascular. Não, peraí. Se fosse alguma coisa vascular, seria do dedinho. O dedinho não foi avaliado no Doppler que ele fez. Avaliaram os vasos grandes. Então, realmente, lógico, se você tem várias lesões nos vasos grandes, você pode falar, deve ter também num vaso pequeno do pé, do dedo, né? Mas pelo tamanho do vaso, do dedinho, é difícil você avaliar num exame de Doppler. Então, não dá para descartar a causa vascular por um Doppler normal, ou por um pulso normal, né? Porque pode ser um vaso menor do dedo, você não pegou o pulso do dedo, né? E assim, fala mais, a extremidade estava aquecida, então acho que a parte arterial não parecia tão comprometida, talvez tivesse que pensar na parte venosa, de retorno venoso, às vezes mais das extremidades mesmo, né? Vênula, alguma coisa mais distal, assim, né? Fábio, assim, acho que até para o nosso ouvinte e para a gente mesmo aqui, não teve nenhum fator diferente nos últimos dias antes de iniciar o quadro. Nenhum quadro infeccioso, não mudou a medicação, não teve nenhum trauma, absolutamente nada. Nada que lhe contasse. Tem alguma medicação que ele usa que poderia fazer vasoconstrição periférica, que poderia ter alguma relação, vocês acham? Acho que não. Ele poderia... Só um detalhe, bela pergunta. Lembrar que os beta-bloqueadores têm uma contraindicação quase absoluta em pacientes com insuficiência arterial periférica. Mas aí até agora a gente não sabia disso, né? Exato, não só porque a pergunta do Ricardo. Ele não tinha nada, então não estava mal indicado. Exatamente. Então. Mas eu pensei nisso, assim, quando foi que usa atenolol, eu não sei se isso pode ter influenciado. Mas como o quadro foi abrupto, né, não parece, ele já usava provavelmente há mais tempo o atenolol, acho que não tem muita relação. Talvez ajude, desde que ele tenha tido alguma coisa, talvez esteja contribuindo para o sintoma. Você me corrigiu há pouco tempo atrás, Ricardo, eu comentei que o paciente estava anticoagulado, né? Isso é uma coisa importante, né? Ele estava em uso de varfarina, né? Ele pode estar não anticoagulado, ele pode estar em faixa ideal e pode estar aí incoagulável até, né? Tá certo? E aí, acho que abre até umas possibilidades de discussão mais à frente, de acordo com como vier o INR dele, tempo de atividade de protrombina. Né? Bom, então vamos lá. Então, que exames que vocês querem que eu... Acho que só complementando, já que falou nisso, tem alguns dados de estudo, inclusive, que mostram que a adesão à varfarina é muito ruim, né? Então, aquele adesão que eu falo, não é que o paciente nunca toma, não é isso. É de tomar exatamente na dose que foi prescrita todos os dias, né? Então, geralmente, em alguns estudos, isso é variável no estudo, às vezes coloca 15%, 20%, que eles aceitam de falha, mas tem estudo mostrando que a maioria dos pacientes aderem ao uso, a posologia correta que foi prescrita, em menos que 80% das vezes. Você sabe que eu já então não é aqui, só... É lógico que tem o efeito da varfarina depende de pessoa para pessoa, depende da absorção, depende do uso de outros medicamentos, dos alimentos. Mas também tem esse fator do paciente, às vezes, dar uma esquecidinha, pula, era para tomar 3, toma 2 e tal. Então, não é fácil lidar com varfarina. Quem já participou de pesquisa clínica sabe que a adesão dos pacientes ela não é a ideal. Né? Porque no estudo clínico, você ainda tem sempre lá um farmacêutico que vai contando os comprimidos que o paciente tomou. Tem diário, se tomou. Então, mas tem alguns estudos, viu, Cabinha, publicados em revistas de geriatria, que mostram que pacientes que tomam mais de 4 comprimidos por dia têm uma chance muito grande de ter menos de 80% de adesão. Né? Exato. Não vai longe não, Fábio. Eu tomo 2 comprimidos por dia, tem dia que eu esqueço. Entendeu? Então, assim, verdade. Eu também. Então esquece, cara, esquece. Não, isso é uma dica porque o pessoal que às vezes é mais novo, em que eu me incluo nesse grupo, tá? Tem uns cabelos brancos aí, mas... precocidade. Basta ter filhos para eles começarem a aparecer. Então, assim,
Mas eu digo que, às vezes, a gente não se preocupa tanto com essa coisa do... A gente vai muito naquele gesso dos medicações que o paciente tem que fazer uso obrigatoriamente e não há uma adequação para tentar facilitar a posologia. Ou dá até deprescrição, né? Tirar remédio. Né? E você falou que às vezes tem algum aluno ouvindo. É importante isso na hora de coletar a história do paciente, porque às vezes ali no dia a dia o paciente que acompanha com a gente, tá anotado lá o que você prescreveu. Aí você fala para ele assim: você tá tomando esse remédio aqui 2 vezes por dia, né? Ele fala: tô. Então, assim, na verdade, o jeito de pegar a informação é: quais remédios você tá tomando? Perguntas abertas, né? Não perguntas fechadas. Me passa, né, os remédios certinho, traz os remédios, traz a caixinha. Às vezes não é nem fechada, é dirigida. Então isso é importante, porque eu já várias vezes no ambulatório, tá lá o paciente toma isso. Às vezes o paciente fica com vergonha de falar que não está tomando. Né? Quantos comprimidos você toma pela manhã? Eu acho que é 5, não, é 6. Não, você não sabe nem quantos toma. Não está tomando direito, né? Você tem que saber, pelo menos. Então, tem que tomar bastante cuidado, e é comum com a varfarina ter falha nisso. E já aconteceu, inclusive, paciente nosso com SAF, síndrome de anticorpo antifosfolípide, trata, né, predominantemente com varfarina, e não está entrando em faixa, a gente internou, entrou em faixa. Não tomava, né? Porque não estava tomando direito, né? Ô, Fábio, assim, eu vou deixar a liberdade de você falar os exames pra gente, vai. Sério? Então vamos lá. Então eu vou querer saber, o exame que eu vou querer é um tempo de coagulação. Isso, um tempo de trombina e INR, vai. Eu achei que vocês iam querer o hemograma, normalmente o exame inicial, mas vamos lá. Coagulograma, então. O INR veio incoagulável. Pronto, acabou. Então tá tomando demais até. Nossa, aí me surpreendeu. Tá? Então tá incoagulável. Automaticamente, quando está incoagulável, o hemograma é importante, porque vai que esse paciente esteja tendo sangramentos, né? É por via gastrointestinal, eventualmente, né? Então, realmente ele tinha anemia. Ele tinha 8,9 de hemoglobina com 26 de hematócrito. Detalhe que ela é normo. Então, normocítica, normocômica. E não tinha um RDW alterado, então não tinha anisocitose. Não deu tempo de sangrar ainda, de aparecer essas alterações, será? E detalhe que ele não contava ativamente nenhum tipo de sangramento. Ele tinha uma leucometria de 15.500 com um predomínio neutrofílico, né? Mas também não tinha história de infecção recente. Não tinha história de infecção. Não tinha febre, não tinha nada. Não. E plaquetas normais. Então esses foram... Lógico que na admissão foram pedidos exames bioquímicos, mas função renal, potássio, sódio... Então, só a creatinina estava 2,8, a gente desconhecia. Normal, a creatina. A gente desconhecia. Normal. 2,8 de creatinina. Não, para um pouquinho aí, Fábio. Tá certo. Então, você tinha uma anemia, 8,9 de hemoglobina, com a creatina de 2,8. 2,8. Já pode ter relação. Esse paciente... E é normal. E é normal. Não, eu estou dizendo isso porque esse paciente tem tudo para ser renal crônico, né? E não saber, né? Uhum. Então, ele tem doenças que levam a doença renal crônica em fase avançada, principalmente hipertensão arterial. Ele não era diabético, né? Não. Então, ele tem hipertensão. Então, tem alteração de função renal e tem anemia. Então, até prova em contrário, no racional, assim, é de se esperar que talvez esse doente seja um paciente com doença renal crônica. E justificasse a anemia. A hiperuricemia também, você colocar na conta? A hiperuricemia pode acontecer, né, Fábio? Tá certo? Então... Assim, como causa de doença renal crônica, isso está sendo bem discutido ultimamente. Para falar a verdade, é um remédio que eu tenho tirado cada vez mais dos meus pacientes de consultório, alopurinol, se o paciente não tiver sintoma. Tá, mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas é um tema interessante, hein? Isso é uma discussão para um outro momento. Mas, enfim. Hiperuricemia assintomática. Todo congresso eles colocam isso porque tem hora que um fala a favor. Porque temos aqui, então, um reumato e um nefrologista. Mas, de qualquer forma, o pessoal vai ficar curioso. Para a gota eu trato. A gota não tem dúvida, né? Mas a hiperuricemia assintomática... Assintomática é discutível mesmo. Tá? Não, certo. Eu também faço igual eu não trato. Tá? Então, assim, pode ser doença renal crônica, então, Fábio. Nesse contexto, assim, eu ia querer saber se tem creatina prévia e o próximo exame que eu vou pedir sempre vai ser urina 1. Perfeito. Se tiver. Eu já estava até aqui com ela na mão. Só um detalhe, então, né? Para chamar aqui a atenção... Um dos episódios que a gente mais gostou de gravar foi um dos primeiros, lá na primeira temporada, foi de anemia. E eu lembro que o Emerson trouxe pra gente um caso de anemia
né, secundária à doença renal crônica. Então, sempre considerar isso nas anemias, por exemplo, normo-normo. A urina 1, Emerson, a densidade, eu tenho na admissão, a urina 1 da admissão tinha 1015 de densidade, não tinha proteinúria, não tinha cilindrúria, nitrito negativo, não tinha leucocitura, não tinha hematúria. Então, a urina 1, como a gente fala nos nefrologistas, a urina 1 é inocente. Não está culpada de nada. Não está culpada de nada, não quer dizer nada. Muito bem. Tá, isso também não afasta a possibilidade de ter doença renal crônica. No resumo da história que você mandou aqui, tem uma foto do pé. A gente vai postar essa. A gente podia depois... Então, mas é essa foto do pé. Põe aqui, ó. A gente vai postar essa foto depois. A gente vai postar a foto E a do gente pé. pode, para quem ouvir pelo podcast, a gente pode colocar na rede social também. Né? Isso. Que não identifica. Né? Bom, então nós temos insuficiência renal, né? Anemia, um exame de urina bem inocente. Né? Fábio, tá? Esse caso não é um caso fácil. Assim, eu fiquei para o nefrologista, né, Ricardo, a próxima pergunta é: tem creatina prévia? Não tem essa informação. Não tem essa informação. Não tem essa informação. Tá. Então, Porque eu acho que eu entendi o raciocínio. Eu vinha pensando assim, acho que ele é renal crônico por quê? Porque ele tem uma anemia, normal. Que uma insuficiência renal aguda também não dá tempo, né, pelos poucos dias, 3 dias de sintoma, de chegar a evoluir com anemia. Então acho que ele é renal crônico, mas pode estar agudizando por algum outro problema agudo agora, né, atual. E aí geralmente eu esperaria uma alteração maior de sedimento urinário para um quadro mais agudo. Pergunta de residente. Poderia alguém considerar, se não soubesse o resultado do exame de urina, tá. creatinina alterada, esses quadros de cianose fixa em extremidades, como uma síndrome vasculítica, Cavinho? Deixa eu antes do Ricardo ir para frente. Acho que tem uma coisa que a gente precisa organizar aqui. Nós temos um quadro de insuficiência renal. Então, é crônica ou é aguda? Tá certo? Tem tudo para ser crônica, né? Com anemia, alteração de função renal, fatores de risco para doença renal crônica. Né? Pode ser injúria renal aguda? Pode. Só está faltando saber o motivo, né? Então, se for injúria renal aguda, o racional que eu faço, Fábio e Ricardo, é sempre o seguinte: é pré-renal, é pós-renal ou injúria renal aguda intrínseca. Isso facilita o raciocínio de todo mundo, né? Você não está contando, se for insuficiência renal aguda, esse caso, uma história de pré-renal. Esse paciente aparentemente não teve nenhum fator de risco para diminuir o fluxo plasmático renal. Não ficou desidratado, não ficou hipovolêmico, teve diarreia, não teve nada. E não tem uma descompensação óbvia de insuficiência cardíaca. Perfeito. Você não contou nada para a gente de injúria renal aguda de etiologia pós-renal, que num homem desse, o mais provável é próximo. E ele reforçava que não tinha havido redução de volume urinário. E aí, se for injúria renal aguda intrínseca, de novo, vamos separar em compartimentos: vaso, glomérulo e tubo interstício. Tá certo? Vaso e glomérulo, Fábio, né, costuma dar alteração de sedimento urinário. Costuma, não quer dizer que não tenha, mas costuma dar. Tá? Túbulo interstício, 2 causas principais: lesão tubular aguda, que a gente continua chamando, eu continuo chamando de necrose tubular aguda, que tem 2 etiologias: isquêmica, que é a mesma da pré-renal, que esse doente não tem, ou túbulo intersticial, tá certo? Que o clássico aí é a nefrite intersticial aguda, por um monte de medicações, tá certo? Então, tá estranho esse caso, se for injúria renal aguda. Perfeito. Tá certo? Tá estranho. Eu acho que para o residente, né, esse exame de urina inocente, como a Emerson colocou, afasta um pouco essa possibilidade, né? Porque alguém poderia querer considerar que uma síndrome vasculítica que cometesse glomérulo, que cometesse... Pré-glomerular, poderia ter urina inocente, assim? Pré-glomerular, injúria renal aguda, tipo pré-renal, você fala? Ou, assim, de pequenos vasos que seriam dentro do rim, mas... Vamos lá. Então, assim, quando que altera o sedimento urinário? Vai ter proteinúria, hematura. Então, assim, pré-renal pura não vai ter, obviamente. Pós-renal não vai ter, tá, clássico, né? Tá certo? Vai ter aonde? Injúria renal aguda intrínseca. Então, vasoglomérulo, né, vasculite pode dar... Todas as glomerulopatias podem alterar o sedimento urinário.
Então, assim, Ricardo, vascular e glomerular tá estranho. Você fala assim, mas pode? Pode. Não é obrigatório. Caiaba, mas uma vascular, tipo a tua a poliarterite nodosa, mas aí é a artéria renal. Isso, a artéria renal, aí é maior. Né? Aí eu acho que não alteraria o exame de urina. Isso até pode, mas assim, de novo, não é comum. Quando seria muito no início, porque depois acaba evoluindo uma lesão mais importante. Então isso aí, Fábio, só se for alteração de vaso mesmo, né? Vaso no sentido de, por exemplo, um trombo, um grande vaso, tá certo? Mas isso aí, voltando assim, não está com a história do doente que você está contando pra gente. Mas vocês sabem, esse caso, eu conheci esse caso lá pelo 5º, 6º dia. Eu conheci esse caso quase no mesmo dia que o Emerson. Tá, isso. Só que quem foi conduzindo inicialmente considerou a possibilidade... Quando você me contou esse caso na enfermaria, tá certo? Foi até meio chato, Ricardo, porque assim, eu falei, isso aí é isso aí. Pronto, eu já dei o diagnóstico assim de lata. Eu estava ouvindo ao mesmo tempo que ele. Então ele não sabia que ele já conhecia o caso. Agora que ele começou a contar aqui, eu me lembrei do caso. Não, é que assim, para ele não vir aqui e fazer ter a mesma... Sacanagem, fazer ele raciocinar 2 vezes. Não, é porque agora que eu estou lendo aqui, ele está contando, eu fui lembrando do caso da enfermaria. Quando ele me contou o caso da enfermaria, com o residente contando, eu falei, Fábio, isso aqui é isso aqui, pronto. Essa história precisa ser contada. A gente tem algumas enfermarias de clínica na nossa instituição. Então, o que acontece? Esse paciente não estava na enfermaria em que eu passava a visita. Pode falar na sua enfermaria, Fábio. E os meninos vieram, queriam tirar uma dúvida, porque esse era um caso desafiador, que eles não estavam conseguindo chegar no diagnóstico. E eles entraram na salinha onde eu estava com os meninos, com os meus residentes, discutindo a visita, e começaram a contar a história. E o Emerson, para quem não sabe, ele é o maior filão de paçoca que tem do hospital. O Bruninho, que não está aqui presente, tem o hábito de comprar na Amazon paçoca e levar lá para a sala. Compra na Amazon. Na Amazon. Eu nunca vi isso. Facilidade para entregar em casa. Ele fala que é na praticidade. O cara tem um Prime, entrega em casa. Então a gente não é patrocinado pela Amazon nem nada, mas segundo o Bruninho é mais prático. A gente quer ser patrocinado pela Amazon. A gente pode ser a Amazon que nos escute aí. Então o Bruninho fica levando lá a paçoquinha para os... E pode mandar as paçocas. Para os residentes. E aí o Emerson, ele dá uma passada lá na sala e pega umas paçocas. Saiu cara essa paçoca. Eu acho que não. Na hora que os meninos da outra enfermaria estavam começando a contar a história, eles estavam começando a contar, o Emerson aparece. E eu já estava pensando nessa hipótese e eu falei assim, o diagnóstico desse paciente, a pessoa que eu saiba que mais domina esse assunto é justamente a pessoa que é à minha esquerda, o Dr. Emerson. Vixe. Eu falei assim, para. Emerson, ouve essa história. Aí e aí ele matou. foi ouvindo. E o Emerson, no comecinho da anamnese, ele já começou a abrir aquele sorrisão dele, e ele já parou assim, foi soltando pergunta para os meninos, porque ele já sabia o que era. Ah lá. Então vou ficar quieto aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, ficar quieto aqui agora. Vida real. Vocês resolvem, mano. Foi pedido, né, um Doppler de membros inferiores. Fizeram exatamente o que você faria, Ricardo, lá atrás. Lembra que você estava contando do consultório, do ultrassom Doppler e tal? Que veio normal, cara. Normal. Então, é importante isso. Esse exame é importante, vir normal. Vir normal, assim, dá menos chance de ter uma insuficiência arterial crônica. Só que lembrando, assim, para quem está ouvindo, né, na hora de pedir um Doppler, existe Doppler venoso, superficial e profundo, e o Doppler arterial. Então você tem que especificar direito. Sim. Então, se a gente está suspeitando de uma insuficiência arterial, você pedir um Doppler venoso não vai ajudar na investigação. Então, às vezes você tem que fazer, se for convênio, que você tem código, você tem que liberar 5, 6 códigos assim, para pedir tudo que você precisa. Só que sempre dá errado no consultório. Porque complica para pedir. Mas é importante saber diferenciar isso. Não adianta você pôr só o Doppler de membro inferior. Tem que especificar direitinho. Então, se você pensa em insuficiência arterial crônica, pelo tabagismo, por exemplo,
você espera que não tenha uma placa só numa arterinha lá do dedinho. Porque quando tá Vai vir uma doença mais extensa. Então, quando você estava contando essa história, Ricardo, uma coisa que me veio à cabeça, e quando me contaram, trombogite obliterante, por exemplo. Isso, pode acontecer principalmente com tabagismo. Com tabagismo, né? Porque, assim, tem cianose em vários territórios. Que o nome às vezes engana. Eu já recebi paciente falando assim, tem trombogite obliterante, é do reumato. Não, geralmente quem trata é o vascular, porque você não tem uma vasculite verdadeira. A vasculite verdadeira, você tem uma inflamação de todas as camadas da parede do vaso. Inflama tudo. E na trombogite obliterante, você tem uma inflamação mais da camada interna, mas é principalmente uma proliferação da íntima que vai obstruindo o vaso, né? Então, não tem tanta inflamação, não é autoimune, não adianta você imunossuprimir o doente. Então, o manejo é diferente, né? Uma vasculite autoimune. Sabe, se não, eu acho que não é o diagnóstico, eu tenho certeza, mas assim, esclerodermia, Ricardo. Esclerose sistêmica. Como é que acontece? É interessante, porque pode ter Renault, por alteração da motricidade ali vascular, da contração vascular, mas pode ter uma proliferação intimal e tendo obstrução arterial, uma doença vascular mesmo, que reduz o fluxo e fazer uma cianose fixa mesmo, né? Então, geralmente é por microvasculatura. Então, começa na parte terminal, geralmente nos dedos da mão e dos pés. Então, assim, é possível. Mas onde é fácil de você avaliar isso? Na base da unha. Então, aqui perto da matriz ungueal, a gente tem pequenos capilares, né, que eles são terminais, e a gente consegue ver isso no microscópio. Então, um exame que chama capilaroscopia periungueal. Você consegue colocar, é um microscópio. Você coloca o dedo do paciente ali e ele amplia a imagem para você. E existe uma padronização da avaliação. Então é dividido em centímetros quadrados a lente que você olha para você contar quantos capilares tem. Então, normalmente você tem vários capilares fininhos que vão e voltam, fazem um arco assim, vão e voltam, né? Então tem a arteríola, capilarzinho e a vênula que volta. Então, quem é treinado sabe avaliar o que é normal. E aí você pode ter deleção, que você tem falta desses vasos, então esse vaso obstruiu e ele some, não aparece mais. Ou você pode ter dilatação desses vasos e às vezes você tem uma formação de enovelado. Fica uma proliferação desorganizada desses vasos. Então isso, quem está fazendo o exame vai detalhando por dedo, ele avalia dedo por dedo, quantos capilares tem, quantos estão normais, quantos estão alterados, quais a alteração, e vai graduando isso. Existe uma planilha que ele vai preenchendo, e aí pode sugerir, por exemplo, se tiver um padrão de deleção ou de dilatação, é um padrão comum na esclerodermia, por exemplo, mas pode acontecer na doença mista, né? Estou falando da esclerodermia sistêmica, né? Não localizada, né? Esclerose sistêmica. Então aí você pode ter, é comum ter essa alteração e é precoce, no início da doença. Então a gente usa muito, às vezes vem caso assim, com uma cianose mais difusa e não sabe bem o porquê. Um dos exames que a gente faz pensando em esclerose sistêmica é a capilaroscopia periungueal. Então é interessante, é uma hipótese. Só que o problema é que aí ele tinha, homem, pela idade mais velho foi um quadro agudo, né, de 3 dias, não é o que a gente costuma ver no caso de esclerose sistêmica, que geralmente é um quadro mais insidioso, né? Tá. Fábio, só reforçando, você não tem informação ou não conseguiu informação depois de creatina prévia desse paciente? Não. Tá. Então aí realmente é uma E a esclerose sistêmica geralmente tem um comprometimento de pele, né? Então você faz esclerodactilia, pele espessada e tal. Não é Mas o caso. Vocês sabem que assim, pensando na questão relacionada até à doença renal crônica e também considerando uma possibilidade de doença vasculítica que pegasse eventualmente artérias renais, foi solicitado um ultrassom renal com Doppler de artérias renais. Eu faria, não sei se eu faria o Doppler, mas assim, pelo menos um ultrassom simples eu faria, com certeza, nesse caso. Então assim, e veio a parte do Doppler das artérias renais veio normal. Tá. E veio uma alteração da espessura corticomedular. Eu não tenho aqui exatamente, falha aqui minha técnica de pegar o tamanho certinho dos rins, mas aparentemente não devia ter alteração de tamanho. Mas tinha alteração de espessura corticomedular. Tá. Perfeito. Assim, posso tentar fazer alguma hipótese aqui? Eu acho que pode. Tá.
Então, assim, lembra que eu estava comentando de doença renal crônica e doença renal aguda, né? O Ricardo fala do evento agudo que esse doente teve, da manifestação clínica, tá certo? Mas ainda, Fábio, é difícil falar com esses dados se é crônico, doença renal crônica ou aguda, né? Tem coisas que falam a favor de doença renal crônica, né? Os fatores de risco, tá certo? A anemia. Por outro lado, você está trazendo um ultrassom com rim de tamanho normal, né? Se fosse doença renal crônica, o clássico é que o rim diminua o seu tamanho, tá certo? E fique hiperecogênico, há uma redução da relação entre o córtex e a medula. Mas você está, em linhas gerais, está parecendo mais um ultrassom de doença renal aguda, aparentemente. Se você falou que está um pouco hiperecogênico a córtex, mas você não tem a informação completa, tá? Tem um detalhe, Ricardo, né? Se a gente juntar, assim, aquelas migalhinhas que vão jogando para a gente nos casos clínicos, né? Então, um quadro agudo de cianose, dos pés, mas tem na mão, que eu não esperava que tivesse, dentro dessa hipótese que eu estou fazendo na cabeça agora, que eu já vou falar qual é, tá? Tem uma outra migalha que é a insuficiência renal e tem um pão inteiro que foi jogado aí, tá certo? Que é o doente está com INR e está incoagulado, tá certo? Então, se a gente junta essas possibilidades, essas migalhinhas, né? E esse pão jogado aí que esse doente está anticoagulado, né? Nesse contexto clínico, né? Tem uma doença aí, né? Que chama ateroembolismo. Tá certo? Então, o ateroembolismo, classicamente, né, ele precisa de um fator de desencadeante. O mais comum é um procedimento vascular. Você vai fazer um cateterismo cardíaco por via femoral, tá certo? Ou qualquer outro procedimento vascular, uma endoprótese, tá certo? Arterial, tá certo? Então, você quebra a placa de colesterol, né, a placa de aterosclerose, faz literalmente uma chuveirada de pequenos êmbolos de colesterol. Detalhe que esse paciente não tinha um procedimento. Tá certo? Eu já vi casos assim, mas com algum fator desencadeante. Tinha sido angioplastia. Então aí vai o fora do comum, mas que existe. É comum ter quadro neurológico também associado. Isso, né? Como é essa chuveirada de êmbolos, se for doença ateroembólica aqui, né? Vai êmbolo para o pé, vai êmbolo para o intestino, para o pâncreas, para a cabeça. Aí chuveira êmbolo para tudo quanto é lado, Fábio. Tá certo? Então a gente até brinca na nefrologia que é a síndrome do dedo azul. Realmente é um dedinho, aquele dedinhozinho que você falou lá do dedo mindinho que ficou azulado. Que é específico, um vasinho pequeno daquele dedo. Então não vai aparecendo vai para microvaso, tá? Mas aqui, Fábio, talvez o fator desencadeante tenha sido o quê? Sangramento intraplaca. Tá certo? Por conta do doente estar fora de faixa de anticoagulação. Aí eu estou aprendendo agora. Então, assim... Aí é o detalhe, porque a questão toda... E isso que eu fiquei impressionado com o Emerson, né? Porque é síndrome do dedo azul. Você naturalmente vai ponderar que o paciente tenha um ateroembolismo. Mas o habitual é justamente o paciente que faz procedimento vascular, em que você rompe mecanicamente a placa. E ele fez essa hipótese diagnóstica, viu, Caiaba? Contando a história em 15 minutos. Mas aí tem outra coisa, Fábio. Eu já vi por trauma também. Antes que você entre na questão fisiopatológica, só nem isso, completar. eu vou comentar outra coisa, assim, antes disso. É porque, no passado, vocês pegaram o finzinho nisso, mas a minha geração fez muita trombólise, né? Com estreptoquinase, RTPA e infarto agudo do miocárdio. E existem vários casos descritos de ateroembolismo pós-trombólise. Né? Você quer ver outra coisa incomum, mas está descrito na literatura, tá certo? Na literatura de transplante, né? Quando você tem um doador falecido que ele doa o órgão, né? Vem um PET vascular. E, eventualmente, o PET vascular está com placa de aterosclerose. Ele vem, quando desclampeia, quebra a placa e migra, tá certo? Aquele monte de êmbolo para um rim transplantado. Então, é uma das causas raríssimas, né, de injúria renal aguda pós-transplante, mas existe. Né? Mas esse caso em particular, Fábio, a minha hipótese diagnóstica no dia foi ateroembolismo baseado no doente estar fora de faixa
incoagulável, na realidade. Então, agora olha só. O Emerson fez a hipótese, então, do paciente ter feito uma hemorragia dentro da placa, tá rompendo placa. Mas aí você vai concordar comigo, Carminha? Para que essa hipótese seja minimamente possível, nós temos que estar diante de um paciente com uma alta carga aterosclerótica. Certo? Sim. Geralmente. Então, decidiu-se por pedir, por exemplo, angiotomografia, né, para avaliar a aorta. Aí vem a firulagem que eu brinco, acadêmica. É verdade. Exato. A firulagem acadêmica, porque assim, você não precisa desses exames para poder fazer, pelo contrário, né, para fazer o diagnóstico. O que nós estamos fazendo agora é o quê? Estudando o doente para ver se ele tem placa de colesterol em outros locais e tal. Exatamente. Mas é uma firulagem. Tá? E realmente, quando eu acabei vendo a imagem, o paciente já tinha feito, ele tem uma ateromatose difusa por toda a aorta. Realmente uma carga aterosclerótica bastante acima do habitual. Importante, hein? Agora, o diagnóstico, eventualmente, do atroembolismo, foi-se tentado fazer o quê? Então, aí eu tenho um negócio, Fábio. Né, para o Ricardo, que talvez não veja esses casos com alguma frequência. Para falar a verdade, Fábio, o nefrologista vê pouco também. Tá? Mas como a gente acaba passando visita na interconsulta da nefrologista... Nossa, tem uma imagem da toma aqui, tem mesmo. Tá vendo? Eu acabo fazendo isso há muitos e muitos anos, fazendo interconsulta de nefrologia, né? Agora eu vou fazer a conta aqui há 26 anos estou fazendo isso, Fábio. Interconsulta de nefrologia, só interconsulta de emergência em nefrologia. Tá? Então você vê muito caso. Tá certo? Mas esse tem um diagnóstico clínico, que é essa história que você contou, tá certo? Você tem um diagnóstico invasivo e tem um diagnóstico não invasivo, tá certo? Então, clinicamente, eu falaria que esse caso é um ateroembolismo, tá certo? Diagnóstico não invasivo, tá certo? E aí que tá o negócio, Ricardo. Tem um examezinho simples, cara, que eu fui treinado a fazer, mas ao longo dos anos faço cada vez menos, que é fazer um fundo de olho, Fábio. Exato, tem fundo de olho. Tá certo? E o exame invasivo é fazer biópsia. Tá certo? E aí vem um outro probleminha, Ricardo. Biópsia? Da onde, Ricardo? Né? Você faria da onde, Ricardo? Tem que buscar alguma coisa cometida. Eu não acho uma boa mexer, por exemplo, num dedinho que você está suspeitando de uma área isquêmica. Você vai dar uma cutucada ali numa área que não sabe a vascularização, como é que tá, para fechar depois disso. Você fez o racional. Você pegar profundo para pegar um vaso significativo. Então você fez o racional que todo cirurgião vascular faz e que eu brigo todo dia com eles. É lá que tem que fazer a biópsia, Ricardo. Tomou, hein? É lá que tem que fazer a biópsia. É lá na pele, Ricardo. Se for fazer biópsia. Quer tirar o dedo, que ele não quer fazer Não quero fazer no rim, cara, porque nesse caso em particular. Ele tem mais glomérulo que dedo. Perfeito, mas esse caso em particular, o doente está anticoagulado, está fora de faixa. É verdade. Tá certo? E uma biópsia renal, mesmo assim, uma biópsia renal tem muita complicação. A pessoa acha que biópsia renal é uma coisa não invasiva, tranquilo, não, mas tem muita complicação. A gente, infelizmente, nós já perdemos paciente. É raríssimo perder um doente por biópsia renal, mas existe. Eu lembro de um só, mas teve. Então, Fábio, assim, não invasivo, eu faria um fundo de olho, né? E tem um achado clássico lá no fundo de olho. Você lembra qual que é esse achado? Eu vou deixar para você descrever. Primeiro fundo de olho, eu lembro o nome do achado. Eu detesto Deixa eu contar uma história. Eu fui fazer prova de título para reumatologia e como pode ter essas várias manifestações vasculares pela embolia de colesterol, é considerado uma pseudovasculite. Pseudovasculite. Porque que é o diagnóstico diferencial. O quadro clínico é parecido: insuficiência renal, isquemia de dedo, alteração neurológica. Só para o ouvinte entender, geralmente a vasculite tem um quadro mais insidioso. Sim. E a embolia por colesterol é mais aguda e geralmente tem o procedimento, né, vascular. Bom, aí caiu um caso de uma paciente que tinha tido procedimento vascular com esse quadro aí, né, com um quadro confusional agudo também. E aí vinha que no achado do fundo de olho tinha um achado e tal. E qual seria esse achado? E eu tinha assistido uma discussão de caso clínico aqui na faculdade do Dr. Emerson de um caso de embolia por colesterol. E aí tinha que dar o diagnóstico e falar qual era o achado.
Eu não lembrava o nome do achado, que eu não sei até hoje. Você Toda vez eu leio e esqueço. Você vai relembrar é um nome agora. difícil. É um- Mas eu acertei o diagnóstico e eu expliquei, eles consideraram, né? Como era prova oral, né? Caiu na fase oral. Eu expliquei como era o achado e tal, aí eles... aí eu tirei uma nota boa graças à sua discussão de caso lá da Pois é, faculdade. tá vendo? Agora tá aí rasgando o ovo. aí, né? Agora tá aqui rasgando cedo. Mas eu quero dizer, isso é um alerta para os residentes e alunos. Prestem atenção. Nas discussões de Você caso. pode usar. No Dr. Emerson. Tá bom. Ó, então, Fundo de assim, olho, Fábio. existiam alguns achados compatíveis já com uma retinopatia hipertensiva, né? E tinha cruzamento patológico, e tinha placas de Hollinghurst, É esse o achado. bilateralmente. Placas de... Na verdade, assim, três vezes é um rápido. êmbolo lá, né, Fábio? Chuveiro é um êmbolo. É uma oclusão da artéria central da retina com cristais de colesterol. Pois é. Então, o que a gente chama isso são essas placas de Hollinghurst. Pronto, o diagnóstico está Hollinghurst. feito, Fábio. Quer firular um pouquinho? Tem que gravar isso. Faz a biópsia de Hollinghurst. pele. Pois é, então, pera lá, deixa eu pegar aqui. Foi feita a biópsia de pele, não Foi foi? feito. A gente está no hospital escola. Tá, Acho que vai vale a pena a gente fazer todo o registro E desse biópsia caso. de pele não é tão complicado, Ricardo. Fica sossegado. E mostrou, né? Então foi feito conforme a orientação do Emerson, que mostrou oclusão arterial por cristais de colesterol. Tá, aí deixa eu, assim, a gente, infelizmente não está com a lâmina para mostrar aqui, mas imagina, Fábio, você tem quebrou a placa, aqueles microcristais de colesterol, eles migram para pequenos vasos, pequenas artérias, e eles ocluem esses pequenos vasos. E aí quando você vai preparar a lâmina, né, eu fui monitor de histologia lá na faculdade, né, passava aqueles vários banhos lá de xilol, deixava no formol, aquela coisa que eu já esqueci quase tudo por sinal. E aí, quando você faz isso, você tira o colesterol desses pequenos vasos. Então, o que você vê na lâmina É a famosa imagem negativa. imagem negativa da presença do cristal de colesterol. Então, viram as espículas lá naqueles pequenos vasos. É isso que o patologista vai descrever. E aí fecha o diagnóstico, Ricardo. Então, isso é clássico de embolia de colesterol. O pior, Ricardo, que é a pergunta que todo aluno residente faz depois. O que fazer? Como tratar? Já está anticoagulado. Não, mas é aí que está. Como tratar? Sim. Não tem tratamento, Ricardo. Esse é o problema. Não tem tratamento. Não tem tratamento, né? Suporte clínico e esperar o porque corpo dele E o resolver. prognóstico é é ruim. ruim, porque esse paciente, em geral, vai evoluir para doença renal crônica. Ele pode recuperar parcialmente, né? Porque eventualmente você tem a causa da embolia de colesterol e um pouco de lesão tubular aguda. Ele recupera o componente de lesão tubular aguda e fica o componente vascular, que é mais importante, e esse paciente evolui para doença renal crônica e vai para diálise. Né? E alguns pacientes vêm a ter uma piora importante. Por quê, Ricardo? Porque emboliza para músculo também. Então, vai ter uma caquexia. Mas eu não perguntei um exame, cara, que esse paciente talvez tivesse, né? Só lembrar que esses pacientes, eles têm o quê? Eosinofilia no hemograma, às vezes consome o complemento. Né? Acho que ele tinha. Ele tinha uma eosinofilia? Tinha eosinofilia? Tinha. Tinha assim, ó, quer ver? Na hora eu ouvi, mas depois o Fábio ficou falando no hemograma, eu esqueci de perguntar. Não é uma eosinofilia tão pronunciada. Mas está Mas ele acima do tem esperado. 910 Não, mas assim, eosinófilos. acima de 500. Acima de 500, né? Então, É tem alterado. Não é um Jugstal, vai O para que cima não de é, 1.500. o que não é, tipo assim, uma síndrome Isso. hipereosinofílica, que Exato. por definição a gente tem que ter mais de 1.500 né? eosinófilos. Isso, assim, Exato. costuma ter, então, eosinofilia, pode ter um consumo de complemento. Mas o complemento aqui estava consumido. Perfeito. Agora, aí vem a outra coisa, Ricardo. Como é que é o clássico, que a gente está falando do clássico da embolia de colesterol? Sujeito diabético, hipertenso, vasculopata, vai fazer um cateterismo. Né? Aí ele faz o cateterismo, tá certo? E vai embora. Tá? Aí chega no consultório, depois de 3, 4 semanas encaminhado pelo cardiologista, com 4 de creatinina. E o cardiologista achou uma pessoa menos operada, achou que pudesse ser contraste. Tá certo? Não é contraste. Por quê? O clássico do contraste, injúria renal aguda depois de 2, 3 dias após o contraste, e geralmente recupera com uma semana, no máximo 10 dias. Então, essas injúrias renais agudas que começam depois de mais tardias em relação ao procedimento, pode ser embolia de colesterol.
Só que é o seguinte, nesses casos mais tardios, às vezes o doente não tem eosinofilia, porque a embolização aconteceu lá atrás, há 3, 4 semanas, e você está pegando o doente lá na frente. Então, a ausência de eosinofilia não exclui a possibilidade desse diagnóstico. É que nesse caso, né? Porque esse caso ainda talvez seja pior, né? Porque ele foi. Foi agudo, bem agudo. Né? E outra coisa, que não tem o fator mecânico, não sei como como a placa. Aqui, imagina, ele deve ter sangrado, ter essa hemorragia entra dentro da placa em várias placas. Então, aqui a carga embólica de cristais de colesterol é muito maior. E isso eu aprendi com o Emerson, que o prognóstico, assim, em termos de caquexia, dor crônica, esse paciente muitas vezes acaba sendo paliativado. Né? Bom, assim, fiquem atentos, pessoal, então, a esse diagnóstico. É um dos diagnósticos difíceis na nefrologia. Eu costumo dizer que tem alguns diagnósticos difíceis, assim, em injúria renal aguda. Nefrite intersticial aguda é um diagnóstico difícil. Por mais que pareça, assim, a gente vê síndrome hepatorrenal é um diagnóstico difícil, né? Embolia de colesterol é um diagnóstico difícil em injúria renal aguda, né? Algumas vasculites com injúria renal aguda, os diagnósticos são difíceis. É fácil para a gente, nefrologista, é ver aquele caso assim, sepsis, um caso de isquemia com injúria renal, mas esse caso em particular, Fábio, bons nefrologistas costumam comer bola. Entendeu? E uma coisa que eu lembrei também, que eu estava fugindo o nome, mas de CIVD, né? Coagulação intravascular disseminada, geralmente é um quadro mais grave, assim, né? O paciente chega mais instável, mais, né? Assim, com mais manifestações, mas também poderia deixar incoagulável, também poderia dar essas áreas isquêmicas distais, poderia ter insuficiência renal, poderia ter alteração neurológica, só que geralmente também tem um fator desencadeante aí para CIVD, mas eu já vi um caso uma vez com a hemato, de uma doença neoplásica, maligna, hematológica, não lembro qual que era, agora se era linfoma, mas fez uma CIVD crônica, então não fez quadro grave agudo, mas ele fazia uma alteração de coagulograma, tinha algum quadro clínico assim de CVD, mas mais leve, mais crônico. Então não é sempre esse quadro agudo e grave. Eu lembrei. Só que eu vi aqui na relação dos exames aqui, tinha também um fibrinogênio até aumentado, né? Então não acho que seja isso mesmo, né? E depois já fechou aí com a biópsia e tudo. Mas olha, eu lembrei, não consegui lembrar o nome, me fugiu o nome. Eu não falei antes. Fábio? Depois eu não fiquei sabendo assim Não, do caso. O paciente até que evoluiu com controle de sintomas, né? Uma vez fechado o diagnóstico, foi controle de sintomas. Ele recebe alta. Após a correção ele estava com NE incoagulável, certo? Foi feito para ele vitamina K. Depois foi reintroduzido, inclusive, a anticoagulação, porque ele continuava tendo o critério de anticoagular. Ele tem placa, né? Porque ele tem o flutter, né? Certo, mas eu fiquei sabendo que ele teve uma outra internação por dor muscular, fez controle álgico e recebeu alta. Perfeito. Então fica a lembrança aqui para a gente e para os nossos ouvintes aí de uma causa incomum de injúria renal aguda, que infelizmente tem uma evolução desfavorável, que é atroembolismo, embolia de colesterol. Cianose periférica. Né? E tem um artigo antigo já, numa revista boa de nefrologia, né? Que dizia que a embolia de colesterol era a Cinderela da nefrologia, né? Porque era difícil juntar a Cinderela com o seu pezinho, né? O sapatinho, porque era um diagnóstico complicado de ser realizado. Mas, e para fechar, assim, eu achei que legal, do ponto de vista acadêmico, que a gente tem todos os dados aqui. Né, história clínica, o exame físico compatível, né? Foi feito o fundo de olho, acharam-se as placas de Hollinghurst, foi feita a biópsia, compatível com oclusão por cristais de colesterol, tem exame de imagem mostrando uma alta carga aterosclerótica. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, né, um caso bem documentado. Bem documentado. Bom, infelizmente o Bruno não está conosco hoje para aquelas frases inspiradoras que ele fecha normalmente os nossos episódios. Então eu vou deixar para você, Fábio, Ricardo... troquei. Fábio. Não é efeito da cerveja, que a minha cerveja é 0, vou deixar bem claro isso. Tá certo? Dá um alô final aí para os nossos ouvintes. Não, primeiro, a gente já fazia um tempinho que estava aqui sem gravar, então prazer voltar a gravar, né? E pedir para os ouvintes aí mandarem sugestões também.
Se tiver algum tema, alguma dúvida, entre em contato. A gente quer mais interação também para a gente ter mais ideias e poder gravar mais episódios aí. Inclusive, a gente pode até, seguindo em linha do que você está dizendo, fazer um episódio com dúvidas que nos forem enviadas. Vamos abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. De repente, depois o pessoal mandar pra gente. A gente pode dirigir, a gente pega as perguntas, organiza. Lembra que a gente fez um episódio com dúvidas em nefro, dúvidas em endócrino? A gente fez. Né? Inclusive, eu lembro que de dúvidas em endócrino, o Emerson não tava e a gente meteu o pau nele, né? Esse é o motivo pra gente não faltar aqui para gravar, né? A gente poupou o Bruno. Poupou. Então, esse negócio que você comentou é importante, pessoal, e até deixar o recado para os nossos ouvintes. Primeiro, para nossas desculpas, né, por ter ficado um tempo aí sem gravar. A gente teve algumas atividades profissionais que nos dificultaram muito a voltar a gravar. Então, a gente tem que tentar manter a regularidade aqui de pelo menos 1 a 2 casos por mês nas nossas gravações. É um compromisso nosso. Tá? E, novamente, agradecer a força aí dos alunos, dos residentes e até colegas já com um certo tempo de formados que nos mandam mensagem e nos apoiam. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.